Eu aproveito que está todo mundo já aqui, por causa do dízimo, venham por aqui para o meio, por causa da nossa live que está acontecendo. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar as crianças aqui para o altar, aqui para frente, porque hoje nós vamos ter o Ministério Infantil. As crianças que vão para o Ministério Infantil, pastor Felipe, até que idade? Até 6 anos. As crianças até 6 anos, vêm aqui para o altar, para a gente fazer uma oração, amém? Vem, Valentina. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai fazer uma oração agora, mas em primeiro lugar eu queria adicionar uma coisa que o pastor falou, que é de extrema importância. Quando eu era criança, nós tínhamos temor demais do altar e pouca liberdade. E liberdade é muito importante. Então, como nós somos uma igreja de amor, a gente sempre pregou a liberdade no altar. Mas a gente deixou, eu sinto, o pastor Luciano fala isso, nós deixamos um pouco de pregar o temor. E ambos são necessários, tanto o temor quanto a liberdade. Você tem que ter liberdade no altar do Senhor, mas não é para fazer o que você quiser. É liberdade de adoração, é liberdade diante do Senhor. Tenha temor no altar do Senhor, amém? Erga as mãos para as crianças agora, vamos abençoá-las. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, nós abençoamos, ó Pai, essa nova geração, nós abençoamos, ó Pai, os teus filhos, e clamamos, ó Pai, que eles, em nome do Senhor Jesus, ali naquele lugar agora, eles tenham um culto abençoadíssimo, e o Senhor fale de forma individual com cada um deles, para que a nova geração, ó Pai, possa falar do teu evangelho, tanto quanto essa e todas as anteriores, até Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estão abençoados. Vão para o cultão de vocês. E os adultos vão para o cultão dos adultos agora. Amém? Glória a Deus. Quem tiver Bíblia, e quem não tiver também, porque hoje em dia não é mais desculpa, abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11, do versículo 2 ao 4. Capítulo 11, do 2 ao 4. Hoje eu vou pedir para vocês não fecharem a Bíblia, porque nós vamos usar muito, amém? Glória a Deus. Vou começar do primeiro. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-os os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Amém? Glória a Deus. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Recebam a paz do Senhor. Glória a Deus. Geralmente num texto assim, eu gosto muito do tipo de pregação, chamada pregação expositiva. A gente leria esse texto e a gente entenderia o que essa oração Jesus está ensinando. Porque tem vários pontos aqui. E se vocês forem para casa e depois estudarem, vocês vão ver que quando vocês orarem, digam assim, ó: Pai, reconheça que o teu nome é santo, ou seja, santificar e adorar o nome dele. Venha o teu reino, você clama que o reino dele seja feito aqui, ele que seja o diretor, a direção da nossa vida, amém? Dá-nos o alimento de cada dia que nós precisamos, ou seja, a provisão vem dele, não de nós. Perdoa os nossos pecados, porque nós também perdoamos os que nos têm ofendido, ou seja, nós temos que perdoar as pessoas e o Senhor vai nos perdoar. E não deixe que nós sejamos tentados, ou seja, aquilo que às vezes vai nos tirar do centro, a gente clama para o Senhor não deixar que essa coisa venha, amém? Mas a gente não vai fazer a sua oração. Eu quero começar fazendo algumas perguntas para os irmãos hoje. Por que nós oramos? Por que nós falamos com Deus? Por que nós viemos hoje aqui na igreja? Por que na hora do louvor a gente está falando o tempo todo? Adora, fala com o Senhor, clama. Por que a gente faz isso?
Lá em Lucas, no capítulo 18, versículo 10 ao 14, você pode abrir se você quiser, mas se você não quiser, não se atrapalhe. Ouça atentamente. Jesus, ele contou uma parábola que foi assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. Cobrador de impostos, naquela época, um ser humano odiado por todo mundo. Hoje é porque não tem, mas toda vez que vem o imposto de renda, né, o leão, a gente também fica chateado. O fariseu ficou de pé e orou assim. Fariseu era um líder de templo, hein? Crente, tá? Ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe, nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro, não fariseu, que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Amém? Isso é especial, porque eu tenho ouvido muito mais do que eu gostaria. É a nova geração dos gratos. Eu gosto, eu acho bonito você ser grato. É extremamente importante que você seja grato. Mas aí tem gente que fala assim: eu agora só agradeço a Deus. Peço nada. Aí eu fico assim, velho. Você está reclamando que o que está faltando? Com quem então? Com ninguém? Você não pergunta nem para Deus: Senhor, por que isso aqui está faltando na minha vida? Porque se você não sabe por que algo está te faltando, quer dizer que alguma coisa que Deus está tentando te falar, você não está ouvindo. Mas não, o povo hoje está só assim. Hoje eu só agradeço. Senhor, muito obrigado, Pai, porque eu não sou avarento igual Mateus, porque eu não sou feio igual o pastor Luciano, porque eu não sou linguarudo igual o pastor Guilherme. E aí você fica se engrandecendo na sua gratidão, em vez de se humilhar para você ser engrandecido. E outra coisa, mais importante, voltar para casa em Deus, com paz em Deus, com paz no Senhor. Sabe, Shalom? Que eu falei agora quando eu entrei aqui, saiu da igreja com a graça e a paz. A pessoa que ela não se engrandece em Deus, Deus te abençoe, minha irmã. A pessoa que não se engrandece em Deus, a pessoa que se diminui, a pessoa que se humilha, ela tem paz em Deus. Aí, eu vou perguntar de novo: para que serve a oração? Esse não é o texto principal do culto de hoje. O texto principal é o capítulo 21, versículo 19 de Gênesis, mas não precisa abrir agora, é só para vocês ficarem sabendo. E marcar se vocês quiserem, porque isso é importantíssimo. Mas eu vou perguntar primeiro ao pastor Cláudio, que gosta muito de falar sobre oração. O que é oração? Falar com Deus, amém. É uma conversa? Hoje eu entendo que sim, mas hoje eu entendo também que não. É sim uma conversa. Só que não é só uma conversa. Não é apenas uma conversa. Oração é falar. Isso, inclusive, é a palavra gramaticalmente. Se você for no dicionário, pesquisar a palavra oração, também vai estar umas definições que é falar. Oração. Mas é só uma conversa? Sim e não. Hoje eu entendo, pastor, que há uma outra razão, que é a disponibilidade. Fala assim pro seu irmão que está do seu lado, fala: disponibilidade. Disponibilidade. O momento seu de oração não é só o momento em que você fala com Deus, é o momento em que você se torna disponível. Agora, Deus até me mostrou agora no coração, me lembrei agora de um outro versículo, nem anotei. Mas quem lembra de Samuel? Fala assim: Samuel! E Samuel fala: ixi, é o velho. Aí ele vai correndo pro profeta: tô aqui, senhor. Ele fala assim: fui eu que te chamei, não. Vai dormir, menino. Samuel! Aí ele vai de novo, aí o profeta já: opa. Agora você fala assim, ó: eis-me aqui, Senhor. O seu servo ouve. Né? O que Samuel fez?
nesse momento que ele começa uma oração com o Senhor, ele se torna disponível. E aí eu pergunto agora para os irmãos, para que serve você se colocar disponível? Para que serve você conversar com o Senhor? E aí eu vou começar a trazer aqui só para a gente ir pensando juntos. Toda vez que eu tenho um problema em casa, seja ele financeiro, seja com a minha esposa, seja com meus filhos, seja com meu pai, seja com a minha avó, seja com alguém de trabalho, seja com confusão com o vizinho, eu vou conversar com o Senhor. Eu vou orar e colocar essa situação diante de Deus. Por que você faz isso? Alguém tem noção? É uma pergunta, porque isso me encucava. Desde a idade que eu tinha o Guilherme. O senhor não sabe que eu estou vivendo isso aqui? Não sabe, não? Sabe ou não sabe? Sabe. Ele não sabe que eu estou vivendo, porque eu tenho que falar para ele. Olha que engraçado. Por que eu tenho que falar para o Senhor que eu estou tendo esse problema? Se ele sabe. Ele sabe de tudo. Aí a segunda coisa, já que eu não preciso, ó, na minha cabeça de adolescente, se ele sabe que o meu problema existe, ele sabe qual é a solução. Se ele sabe que o meu problema existe, eu não preciso falar com ele. Se eu não preciso falar com ele qual é o meu problema, eu não preciso pedir a solução, porque ele sabe qual é a solução e ele vai mandar. O que acontecia? Eu não orava nem para um nem para o outro. Eu falava, não, o Senhor que vai entregar. Peraí, tá na mão dele. Aí você não ora. Porque eu comecei, naquela época, a me sentir que essa oração é meio inútil, né? Por que eu tenho que falar que o meu pai é insuportável às vezes? Por que eu tenho que falar que ele está me enchendo o saco? Por que eu tenho que falar que a minha mulher está brigando muito comigo? Ele está vendo. E ele tem a solução. É só vir aqui no ouvido do pastor e falar, pastor, pode ser chato. Né? Ou não? Senhor, irmã Ludmila, para de brigar com ele, cara. Aí ele dá paz e pronto. Ele não é o pai nosso. Ele não consegue entregar a paz, deu sabedoria para Salomão, porque ele não pode dar paciência para minha esposa. E aí, acabou que, por causa das orações inúteis, eu só abri a boca para orar quando alguém me pediu uma oração, porque não é para mim. Aí eu sempre começava a oração, o senhor está vendo, o senhor conhece essa pessoa, o senhor conhece o coração dela, o senhor sabe como é que é. E aí a oração meio boba, repetitiva, que você está falando, o senhor já sabe, eu não deveria nem estar orando. E aí, se a minha oração de exposição de problemas eu paro de fazer, e a minha oração de resolução de problemas eu paro de fazer, porque tudo o Senhor sabe, e Ele pode fazer todas essas coisas, eu me pergunto então, o que o Senhor quer de você na sua oração? Aí a gente volta na oração de Jesus, lá ele não fica falando do problema. Ele já prevê o problema. Senhor, o meu alimento que vai faltar, não deixe faltar. Senhor, aquela pessoa que vai me incomodar porque tem que me perdoar, ou que eu tenho que perdoar, eu já perdoei e o Senhor me perdoa. Senhor, mas você começa a olhar essa oração, quer dizer que Jesus está falando sobre os problemas dele, mesmo os que virão. Certo? Então tem problema sim para orar. Ele está expondo um problema. Ele está falando para o Senhor entregar a solução para o problema. E aí, eu comecei a entender uma outra coisa. Às vezes, a solução que na minha cabeça, ela é tão fácil, como botar a paciência na cabeça da minha esposa, botar a gentileza na hora de falar com o marido, que às vezes a esposa não tem gentileza. É tão fácil, mas às vezes não é o que Deus quer para você, e você não se pergunta isso. Você olha a solução, na sua cabeça é uma solução fácil. Então o Senhor já sabe. Então mesmo eu vou orar, Senhor, põe paciência na cabeça dela e pronto, acabou. E às vezes o que Deus está esperando, preparado para você, não tem nada a ver com isso. E você não se perguntou isso. Aí eu vou
falar uma coisa que eu acho que é interessante. Eu não vou ensinar a oração, porque Jesus já ensinou. Mas quando você estiver orando, fala assim para o Senhor: Senhor, eu estou tendo esse problema. Fala o problema bonitinho, tudinho. Eu acho que a solução é essa. Mas eu pergunto para o Senhor: o que o Senhor tem com isso para a minha vida? E quando você começa a se perguntar os desígnios de Deus para você, talvez você entenda que Ele preparou aquela situação para você. Na quinta-feira a gente pregou sobre isso. O Salmo 22, sobre o sofrimento de Jesus na cruz. Davi, lá nos Salmos, profetiza o sofrimento de Jesus na cruz. Davi. Isaías profetiza o sofrimento de Jesus na cruz. Então Jesus sabia. E se ele sabia, por que ele não, sei lá, desviou? Opa. Ele já sabia, quer dizer que lá no monte, quando ele vai orar, ele chama Pedro e João? Hã? Quando ele chama os irmãos para orar com ele, que dorme lá, ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice. Ele sabia. Só que havia um desígnio, um propósito do Senhor para aquela situação. E Jesus entendia isso. E às vezes nos falta buscar o entendimento do que o Senhor tem para você. E aí eu coloco entre aspas o nosso entendimento para deixar muito claro que Deus, ele não vai revelar tudo que ele tem para fazer na sua vida, porque não importa o quanto ele explique para te satisfazer, você nunca estará satisfeito. Nunca. É por isso que ele não fala claramente. Porque se o Senhor falar assim: Guilherme, olha, você vai sofrer nessa área da sua vida durante 30 anos, porque o que eu tenho preparado para você precisa disso, como aconteceu com José. Eu não estou falando nada antibíblico. José passou por diversos problemas durante décadas para que ele fosse colocado na posição que ele foi. Havia um propósito. Só que se ele falasse para José: José, você vai sofrer isso tudo, e José ia perguntar: mas Senhor, por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Por quê? Para você aprender isso. Por que o Senhor não me ensina isso? Aí eu vou começar a aplicar o porquê que o Senhor, às vezes, ele só não resolve o teu problema. Mas antes eu vou trazer um outro ponto sobre a oração. Às vezes a gente é teimoso só. Às vezes não é nem que o Senhor não quer explicar, mas você é teimoso. Aí, Ricardo, o Senhor fala assim para os: sai da tua casa, no meio da tua parentela, pega a tua esposa e vaza. Certo? E aí, você tem um sobrinho que você ama muito. Você larga todo mundo e leva esse sobrinho. E Deus, como Ele te deu um propósito, Ele te prospera. E você vai achar: eu estou fazendo certo. Amém? Deus está me prosperando, eu estou no caminho certo. Amém? Não. Deus está te prosperando porque Ele é fiel com a promessa que Ele tem com você. O problema é que você não é fiel. E aí, enquanto, Ricardo, você não largar o teu sobrinho, ele não vai dar uma segunda ordem. Você vai ficar zanzando pelo deserto. Foi isso que aconteceu com Abraão. Enquanto Abraão não largou Jó, o que aconteceu com Abraão? Ló, perdão. Enquanto Abraão não largou Ló, ele ficou zanzando pelo deserto, glória a Deus, deserto, sem nenhuma outra ordem. E o Senhor prosperava. E aí, foi sábado, eu estava conversando com um tio meu, que é pastor também, e ele me falou assim: olha, tem 2 orações que você tem que ter muito cuidado de fazer, Guilherme. A primeira é assim: Senhor, me ensina que eu não sou perfeito. Isso é pesado, porque na hora que o Senhor vai te ensinar uma coisa assim, você na sua cabeça, você sabe que você não é perfeito? Sabe, não sabe? Aí, Ele vai te colocar numa situação em que
aquilo que você odeia que os outros façam, e que você acha que você nunca faz, você vai e faz, você nem percebeu o que você fez, e aí vai chegar um outro irmão e falar assim: ô irmão, eu te vi fazendo tal coisa e tal. Pra pessoa nem importa, mas você que não gosta, na hora vai saber. Então, às vezes a oração que você faz para o Senhor, o que Ele te manda fazer, você não obedece, e é por isso que você não recebe outra resposta. Porque Ele já é teimoso. Só que Deus quer e Ele permite que você aprenda as coisas no seu tempo. Eu entendo que o Deus, durante toda a Bíblia, Ele tinha um tempo para as coisas acontecerem. Mas todas as vezes que as coisas não aconteceram no tempo dele, Ele interferiu? Não. Ele permitiu. O que você tem para aprender lá na sua casa, que você ainda não aprendeu, Deus Ele não vai te obrigar a aprender. Ele vai continuar deixando você na situação que você tem que aprender. Então, às vezes, você tem uma dificuldade específica no seu casamento que não tem nada a ver com o seu cônjuge. Tem a ver com você. E o Senhor está permitindo que isso aconteça até que você aprenda. Você, às vezes, está vivendo de maná. E olha, glória a Deus viver de maná. Que bênção viver de maná. Seguindo a nuvem de fogo no céu. Seguindo a nuvem por sombra no céu. Mas é um povo que não sabia a hora que eles iam ter que levantar a tenda. É um povo que comia a mesma coisa todos os dias. Tem gente que não aguenta comer o mesmo arroz e feijão todo dia. E eles tinham que comer isso todos os dias. E porque eles não aprenderam que era 40 dias, se torna 40 anos de viagem. No tempo deles, não no de Deus. Às vezes, Deus permite que você passe por uma situação até que você entenda que aquela situação precisa de uma mudança sua. E aí, quando você entender, Ele vai te liberar para seu próximo problema. E aí, aquela solução que você estava esperando, ela vai acontecer. E aí, eu vou trazer agora 3 tipos de oração com 3 tipos de resposta do Senhor. Amém? Eu já dei um exemplo agora de Abraão, mas eu vou começar a falar aqui. Primeira oração com um tipo de resposta específica de Deus, a oração de Daniel. Quem lembra essa oração? Todo mundo fala, porque Daniel teve que esperar, Daniel fez a oração, o anjo fala, no primeiro dia Deus já tinha mandado a resposta, só que demorou 21. Então existem coisas que você vai orar, e você vai jejuar, e o Senhor vai mandar a resposta na hora. Então às vezes você tem um problema, o Senhor sabe, mas você tem que orar, para a resposta vir. E se você não jejuar, a batalha espiritual que está acontecendo fica mais difícil. Então, mesmo com a interferência direta de Deus, você tem que às vezes se posicionar espiritualmente. Amém? A primeira é uma resposta de interferência direta de Deus. Assim como aconteceu com Daniel. Mas tem oração sua que o que Deus quer para você não exige interferência. E você achar que exige essa interferência direta dele, é um problema seu. Sabe de quê? Controle. Você quer controlar Deus. Você quer que Deus mude as coisas para que você não tenha que mudar. Então a segunda coisa que o Senhor faz é, Ele gera uma situação que Ele não vai resolver. Ele não vai tirar o problema da sua frente. Ele vai fazer você passar pelo problema até que você cresça além do problema. Amém? E aí eu vou dar um exemplo simples, a gente vai conversar aqui alguns outros, mas só para você entender. Existem coisas que Deus não vai colocar na sua mão enquanto você não tiver as capacidades necessárias para viver aquilo. Por exemplo, quem tem filho? Pronto, todo mundo aqui tem filho, quase todo mundo, mas vai chegar.
Amém. Quase todo mundo aqui tem filho. E o povo que não tem, você pode perguntar para os que tem, que é o seguinte: você chega na casa de uma pessoa que não tem filhos, as coisas estão organizadas na casa de acordo com o gosto da pessoa, não é verdade? Mas quando você tem filho, as coisas são organizadas na casa mais ou menos de acordo com o seu gosto. Porque tem muita coisa que não vai estar no lugar que você queria que tivesse, porque se você deixar lá, o menino estraga. Então você começa a mudar as coisas, tipo assim, tem um trem de vidro que eu queria ficar tão lindo nessa minha mesa de centro. Não deixa na mesa de centro, você vai pegar aquilo e vai colocar numa prateleira maior, certo? Por que você não esconde dentro de um armário? Você coloca na prateleira maior. Porque todo mundo que tem a competência, a capacidade, discernimento para poder lidar com aquele trem bonito seu da sua mesa de centro, tem a altura para pegar o trem. Então você coloca na altura que você acredita que uma pessoa com aquele discernimento tem. É claro que tem uns meninos que crescem além, mais rápido que o necessário. Mas geralmente, um menino de 13 anos, você não vai só pegar um vaso seu e jogar no chão, vai? O Guilherme vai só pegar e jogar um vaso no chão? Não vai. Então, na altura dele, se você colocar uma coisa que o Guilherme dá conta de pegar, é porque você acredita que o Guilherme tem a capacidade de pegar. E às vezes o problema que Deus colocou na sua mão, e o que Ele está esperando de você, não é que Ele interfira, mas que você cresça o suficiente para você ser capaz de pegar aquele vaso. E aí olha só, como é legal, presta atenção. Se isso é o que Deus quer de mim, por que eu tenho que orar, já que Ele não vai interferir? Porque quando você ora para esse problema, o Senhor, Ele te dá discernimento. Ele te fala: meu filho, esse problema eu coloquei aí para que você mude. E você tem que estar consciente para que você mude, não é verdade? Que agora todo mundo aqui é adulto, as crianças estão lá atrás. Ninguém aqui age só por impulso. Meu Deus, que descontrole emocional. Hã? Não, mas tem esse não, eu não aceito que um adulto seja descontrolado emocionalmente. Isso é infantilidade e precisa de crescimento. Então um povo que precisa de crescimento, que está infantilizado, precisa que Deus fale: você está infantilizado, cresça. Amém? Cresça. Você não tem o direito de agir como criança mais. É o que o Senhor está fazendo. E aí Ele não te obriga, Ele te deixa no seu tempo, porque o Senhor é Pai. Então Ele te ensina com cuidado. Ele só te dá oportunidade de você crescer, de você ter discernimento novo e de você aprender e amadurecer. Só que para você entender que isso está acontecendo na sua vida, Ele te dá o problema e você ora e Ele te dá o discernimento. Ele te fala: filho, enquanto você não aprender isso, você não passa dessa fase. E eu vou contar um segredo meu. O Senhor, Ele mais de uma vez me mostrou: na minha mão, meu filho, você prospera. Fora dela, esquece. E não é uma vez só. Eu sou teimoso. Eu sou às vezes infantilizado também. Eu fico assim, eu estou aqui no Senhor e o Senhor me dá uma oportunidade diante de Deus. O meu maior contrato até hoje, eu estava em cima desse altar aqui, lá na outra igreja, quando ele chegou na minha mão. No altar! Ele veio e falou: pastor Gui, vem cá, eu quero falar isso com você. O que você acha que vai ter? O maior contrato que eu já tive. No altar. Aí eu fico: pronto, agora eu estou rico. O que é que eu vou fazer? Do meu jeito. Aí eu vou lá pra fora e fico lutando lá fora. Perde tudo. Ora, se lasque. Hã? E tudo e mais. Isso é a minha vida. O Senhor mais de uma vez me mostrou. E aí eu passei por um problema emocional. Porque eu não sei como as moças pensam. Mas um homem, o valor que ele entrega para dentro de casa é extremamente importante para o alto valor que ele reconhece. Então, no momento em que ele não consegue entregar o valor que ele estava entregando, acaba o emocional dele, destrói. O homem fica, não sabe nem o que fazer.
E aí, eu na minha casa, daquele jeito, pastor Cláudio vinha, pastor Guilherme, o senhor está precisando? Aí o pastor Felipe vinha, pastor Guilherme, você está precisando? Pastora Magda, pastor Luciano, o povo me ligava. Aí o pastor Luciano fazia uns negócios que morro de raiva, mas amém. Porque ele ligava para o outro pastor que eu sabia que eu respeitava, falou assim, ó, vai lá e conversa com o Guilherme, porque ele está precisando de uma conversa. E aí eu ia conversar com o tal do pastor, com raiva. E tudo que o Senhor queria falar comigo era, meu filho, eu já te ensinei. Na minha mão você prospera. Eu não preciso correr atrás de nada quando eu estou aqui em cima do altar. Nada, eu não estou brincando. Nada. Talvez em algum momento o Senhor vai me botar numa outra posição de falar assim, agora eu quero que você aprenda a correr atrás assim. Mas por enquanto o que o Senhor está me ensinando, apesar da minha teimosia, filhinho, fica aqui. Colinho de papai. Aqui é bom. Aqui meu fardo é suave. Aqui o que você sofre não é por minha causa. Aqui você sofre da maneira certa dos bem-aventurados. Então o Senhor, Ele me mostrou na minha oração. Finalmente, demorou muito para eu entender isso. O que eu estou ensinando para vocês é uma coisa, não é que eu sou bom de entender não. É que eu sou ruim mesmo. O Senhor me mostrou na minha teimosia. Meu filho, você tem que amadurecer nesse ponto. E o engraçado, devem ter um monte de outros pontos que eu não amadureci ainda, mas que Ele não me colocou no problema para eu amadurecer. Porque o Senhor tem paciência com você. Enquanto você não passar por essa fase, você não vai para a próxima. Enquanto eu não for fiel no pouquinho, o Senhor não me põe no muito. Vocês estão ouvindo? O microfone está funcionando, Matheus? Amém. Então não está o microfone não, né? Glória a Deus. E aí, a terceira coisa é que eu acho a forma hardcore do Senhor responder. Ele responde por meio da interferência direta, como Ele fez com Daniel. Amém? E Ele responde por meio de problemas que você tem que amadurecer. Então é discernimento. Ele responde com interferência e discernimento. E aí, algumas orações que você faz, eles não são feitas para que Deus intervenha. Elas são para que você demonstre disponibilidade para você receber o convite. Olha só como é pesado. É uma oração para você demonstrar disponibilidade, para você ter a oportunidade de receber um convite para mudar a sua visão, para mudar a sua mente, para mudar a sua perspectiva. E aí eu vou convidar os irmãos a abrirem no capítulo 21 do livro de Gênesis, versículo, vamos começar do 17. Todo mundo achou? Quem não achou, diz misericórdia. Bora, pastor. 21, 19. Não. 14, pra vocês verem o peso. Vamos do 14, que aqui é divertido. Alguém lembra a situação de Abraão com Sara? Lembra? Alguém lembra? Sara falou assim, ó, você precisa de uma galerinha aí, eu não estou te dando filho. Você precisa de filho. Pega essa minha escrava aqui e faz um filho. Abraão fez o quê? Pegou a escrava e fez um filho. Aí Deus vem e traz um milagre para Sara. Aí ela tem um filho. Sara está olhando as crianças brincando e de repente percebe que Isaac está brincando com Ismael. O meu filhinho, geração eleita, o meu herdeiro, está brincando com o filho da escrava. Aí Sara chega para Abraão e fala: não quero os meus filhos brincando com a ralé. E aí Abraão fica meio chateado, óbvio, porque também é filho dele. E aí Deus fala para ele: não se preocupe, ouça Sara, porque eu vou fazer de Ismael uma grande nação também. Pode ficar tranquilo, eu vou cuidar. Faz o que Sara está mandando, porque quem vai cuidar sou eu.
E aí no dia seguinte Abraão se levantou de madrugada, deu para Agar comida e um odre cheio de água, pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver meu filho morrer. Quem é pai aqui tenta se colocar no lugar de Agar. O menino vai morrer de sede. E ela está desesperada e diz: não suporto ver meu filho morrer. Ela ali sentada e o menino começou a chorar. Põe de novo no lugar dela. Você está vendo seu filho morrer e o menino chora. Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Eu não gosto dessa resposta. Me incomoda. Deus às vezes faz o que eu falei para você. Não tem a minha oração, que eu acho que é inútil às vezes. Se o Senhor sabe de tudo, e o Senhor sabe a resposta para tudo, eu não tenho que pedir nem orar. Aí o Senhor vem lá de cima, igual ele faz com Adão, ele faz com Agar aqui. Você está chorando? O que foi? Você está preocupado? Aí ele fala assim: não tenha medo, porque Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, pegue o menino pela mão, levante ele. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Aí ele promete de novo. E agora o 19, que é a base para a nossa pregação de hoje. Porque que eu sempre leio o contexto, para que ninguém fique falando que o texto está sem contexto. Inclusive, clamo para os irmãos que leiam os textos que a gente vê aqui em casa, contexto, entendam a história, se perguntar o que aconteceu naquela situação histórica, naquele povo, por que Deus falou assim. Amém? Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. E aí o que acontece com Ismael? O grande povo do Islã vem dele. Sabiam disso? O Islã vem de Ismael. Mas o ponto aqui é: então Deus fez o que com os olhos de Agar? Abriu. Deixa eu perguntar. Então Deus criou um povo. Então Deus criou um poço do lado de Agar? Foi isso que está escrito? Então o anjo pegou uma pá e abriu um poço do lado de Agar? Foi isso que está escrito? Deus fez o quê? Abriu os olhos. Quer dizer que os olhos de Agar estavam fechados para o poço. O poço estava onde? Hein, Mateus? Do lado dela. Olha só. A oração nesse caso foi a oração do menino. O menino chorou. Que às vezes é o que Deus quer que você faça nos pés dele. Mais nada. Só que você é teimoso. Você vai reclamar pro vizinho, você vai no bar beber, você vai na casa da sua sogra falar mal dos outros, mas você não vem pro altar chorar. Se você viesse pro altar chorar, era o que bastava para que você recebesse a sua oportunidade. Se você está no altar e você se ajoelha aqui na frente e você chora, você não sabe nem o que você está orando, você não sabe nem por que você está orando, você sabe que está sofrendo. Pai, eu estou com sede. Você não precisa nem pedir a água. O Senhor, Ele manda o anjo, e olha que é louco, olha como isso é louco. Ele não abriu o poço. Você, Mateus, é que é cego. É você, Dani, que é cega. É você, Ricardo, que é cego. A sua oração, ela te deixa disponível para a oportunidade de quê? Ter os olhos abertos.
que você veja diferente. Você está no mesmo lugar, são as mesmas coisas, são as mesmas pessoas, são as mesmas oportunidades, mas Deus te permite ver diferente. Em Romanos 12:2 o Senhor fala o quê? Pastor Luciano. Renovai a vossa mente. Ora para que o Senhor te dê a oportunidade de ver diferente, porque às vezes o que estava faltando na sua vida é você mudar a chave, virar a chave, parar de enxergar o seu problema como você enxerga. O deserto é enorme, mas você está quase caindo no poço sem ver ele. Tu vai morrer afogado antes de ver o poço. O Senhor, Ele preparou tudo, porque eu vou te falar uma coisa, eu vou falar uma coisa para você, ouça essa promessa: no ventre da sua mãe, assim como o Senhor falou em Josué, assim como Ele falou em Isaías, assim como Ele falou em Jeremias, e assim como Ele falou em Hebreus, Ele, no ventre da sua mãe, Ele já sabia, Ele já tinha preparado, Ele sabia o seu problema, Ele sabia que você estaria naquele momento com sede no deserto, e Ele já tinha aberto o poço. O problema já tinha sido resolvido antes de você nascer, Maura. Antes de você nascer, a solução já estava lá, porque Ele já tinha planejado, Ele já conhecia você. Ele já sabia quem ia ser a Maura, Ele já sabia que a Maura ia entrar naquele problema, Ele já sabia de tudo, Ele preparou antes. O que está faltando para a Maura não é a solução, porque a solução já está nas suas mãos, minha irmã. A solução já está na sua mão. O que falta é você mudar o seu olhar, é você ver diferente, é você abrir os seus olhos, é as escamas caírem. Olha como é impressionante o que o Senhor faz com Paulo. Naquele momento ele era um homem sabido de Bíblia, ele era um homem que estava em posição de poder, é um homem que foi preparado a vida inteira. O que faltava para Paulo? Caía as escamas dos olhos, ouvia a voz do Senhor. Porque na hora em que Paulo teve os olhos abertos, tudo para Paulo mudou, e ele se torna o maior profeta, apóstolo dos gentios. E é inclusive o cara com um tanto de livro que a gente lê o tempo todo. Alguns problemas na sua vida, eles só vão mudar quando houver metanoia. Eu clamo para a igreja ora, igreja se posiciona diante do Senhor, igreja se dobra diante de Deus, igreja coloca os teus problemas nas mãos dele, diante do altar dele. Vem para o altar, você não sabe nem qual que é o problema direito, e chora, e grita, e clama, ora. Esse é o valor da tua oração. A sua oração não é para Deus saber, a sua oração não é para Deus ficar sabendo do seu problema, a sua oração não é nem para Deus resolver o seu problema, porque já está resolvido. Ora para que Deus te dê a oportunidade de você ver a solução do teu problema. Ora porque Deus vai mandar o suprimento se você não tiver, Deus vai mandar a solução se não tiver. E se Deus já tiver mandado e você não viu, ora, porque Ele vai abrir os teus olhos. Se posicione diante de Deus. Tem problemas na sua vida que você está vivendo, porque você é teimoso, porque você não aprendeu, porque você não abriu os olhos, porque você não enxergou o poço do teu lado, porque você não se posicionou diante de Deus. Você só se posiciona dentro do teu ego, dentro das suas vontades, dentro dos seus desejos. Se está doendo, você não faz. Você não se posiciona diante de Deus. Você só se coloca diante da tua vontade, do teu ego, do teu controle. Senhor, se você não mudar essa minha esposa, eu arranco, eu desvio, eu separo. Senhor, se você não mudar o meu marido, eu vou quebrar ele na porrada. Senhor, se você não tirar essa mulher do meu emprego, ou eu saio do emprego, ou eu faço a mulher ser demitida. Mas se posicionar diante do Senhor, você não quer ser tratado no que o Senhor está te esperando. Às vezes Deus colocou aquela mulher na tua vida para que você aprendesse a ter misericórdia.
e aí o Senhor colocou lá, e tudo que Ele quer que você veja que ela precisa de misericórdia, e a vida dessa mulher seria transformada, e às vezes um outro problema que você está vivendo seria resolvido, porque você aprendeu. Só vão receber a resposta do Senhor quando você mudar a sua perspectiva como Agar. Mas isso só vai mudar quando você se tornar disponível ao Senhor, como Samuel fez, como Salomão fez, como todos os profetas fizeram, em oração, para você ver, para você ouvir, para você se relacionar, para você pensar e você viver diferente, como Cristo deseja que você viva, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé, nós estamos terminando. Meus irmãos, eu peço que vocês fechem os teus olhos agora, e eu vou falar assim, que o que você viveu na sua vida, o que você colocou diante de Deus na sua vida, o que você permitiu que Ele tocasse na sua vida, meu irmão, eu estou te dizendo agora, não foi o suficiente. O que Deus quer de você é tudo. O que Deus quer de você é a sua vida. O que Deus quer de você são os teus olhos. O que Deus quer de você são os seus ouvidos. O que Deus quer de você é a sua boca. O que Deus quer de você é o seu coração. O que Deus quer de você são as suas mãos. Deus quer tudo. E se você entrega tudo, todas as outras coisas Ele te entrega de volta. Todo o seu provimento Ele te entrega. Todas as misericórdias Ele te entrega. Tudo Ele te devolve. Não se preocupa, Ele que te dá a provisão. Por que você está com medo? Seu filho vai ser pai de nações. Por que você está com medo? Seu filho vai ser profeta. Por que você está com medo? Você tem um propósito. Por que você está com medo? Deus tem uma história já escrita para a sua vida. Por que você está com medo? Ele preparou tudo para você. Por que você está com medo? Você tem um propósito em Deus, um desígnio nele, e Ele já preparou todos os problemas que você tem agora. Tudo já vai ser resolvido na mão dele. Então coloca a sua vida diante dele agora. Comece a orar. Senhor, eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu te entrego minha boca. Eu te entrego os meus olhos. Eu te entrego a minha mente. Senhor, eu me entrego completamente para que o Senhor transforme. O Senhor mude. Eu te entrego, ó Pai, aquela área do meu coração que eu não te entregue ainda. Aquele canto que dói. Aquele canto escuro. Aquele canto que eu dizia, Pai, não mexe aí porque eu não aguento. Pai, não mexe aí porque eu não suporto. Senhor, neste momento eu entrego. Eu abro meu coração completamente para que o Senhor entre e mude tudo de lugar. E o Senhor limpe o que está sujo. O Senhor cure o que está enfermo. O Senhor transforme o que precisa ser transformado. Tudo aquilo que é só suco e é só pão, ó Pai, eu clamo que seja transformado em carne e sangue, para que nós estejamos diante de Ti em aliança verdadeira. E eu clamo, ó Pai, para esses filhos Teus agora, para aqueles que estão diante de Ti entregues verdadeiramente. Eu clamo que, assim como a Tua palavra fala no livro de Colossenses, que eles, por meio de Cristo, junto de Cristo, unidos em Cristo, por meio do Espírito Santo, sejam transformados em casa do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, coloque a mão no teu coração agora. Coloque a mão no teu coração agora e fale assim: Senhor Jesus, eu me entrego a minha vida, entrego as minhas decisões, entrego a minha mente, entrego o meu corpo nas tuas mãos. Senhor, a partir deste dia, eu sou todo seu. Eu sou cristão. Eu sou teu filho. Eu sou irmão de Jesus Cristo, co-herdeiro com Ele. Em nome do Senhor Jesus, me entrego a Ti. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Mensagem linda e poderosa, né, irmãos? A oração, ela é algo que ela cria muito mais, porque ela cria um laço de intimidade com Deus. Quando nós oramos, nós estamos estabelecendo essa intimidade com o Senhor. E aí, Ele nos conhece e nós passamos também a conhecer, né, o poder que Ele tem de fazer e de acontecer. É relacionamento, é conversa, é intimidade, né? É um momento que nós temos para realmente entender quem Deus é na nossa vida e quem nós somos diante dele. Palavra muito linda. Oração é poderoso. Nós temos que aprender a orar realmente todos os dias. Fique de pé, vamos agradecer por mais esse dia, por mais essa semana. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos o teu nome. Obrigada, Jesus, por esta palavra poderosa aos nossos corações, nos ensinando a manter um relacionamento saudável contigo, a manter uma intimidade, Senhor, através da nossa conversa, porque ao orar nós nos colocamos diante da tua presença para conversar contigo, Deus, para abrir o nosso coração, mesmo sabendo que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, que o Senhor sabe tudo, conhece tudo, entende tudo, não precisa de falar nada, mas a partir do momento que eu me coloco diante do teu altar e que eu abro a minha boca e que eu começo a conversar com o Senhor, tudo aquilo que tem me incomodado, todas as minhas tristezas, as minhas angústias, as minhas preocupações, as minhas alegrias, a minha felicidade, todas as coisas começam a mudar, porque eu começo a me relacionar de uma forma muito mais íntima, muito mais poderosa, muito mais prazerosa contigo. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos fez entender isso hoje. E queremos a partir de hoje estabelecer um novo compromisso, uma nova maneira de nos relacionar com o Senhor. Há uma mudança, uma metanoia a partir de hoje na nossa mente, para que nós possamos entender isso e começarmos a ter uma prática diferente, a termos um relacionamento diferente, a buscar a tua presença de forma diferente. Louvado seja o teu nome por todas essas coisas. Glorificado e engrandecido seja o teu nome todos os dias, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Agradecemos por essa semana que o Senhor nos deu, nos protege, nos guarda, nos vigia, nos conduz, nos livra, Senhor, de todo mal, acampa teus anjos ao nosso redor, nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, Pai, para que nós possamos pregar a tua palavra, para que nós possamos nos posicionar diante do teu altar, para que nós possamos tirar toda a preguiça, tirar todo vaidade do nosso coração, tirar, meu Pai, tudo aquilo que nos impede de ter esse relacionamento, de estar na tua casa, de estar na tua presença e de buscar a tua face todos os dias. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Nós fazemos hoje um compromisso, Senhor, de honrar a tua palavra, um compromisso de honrar a tua presença, um compromisso de reverenciar o nosso relacionamento contigo, Deus. E em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. E que o amor de Deus, a graça, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus planos. E todo aquele que crê, diga. Amém. Graças a Deus. Não esqueçamos então que segunda-feira é culto de oração. Terça-feira, culto nos lares. Quarta-feira, culto em Águas Lindas. Quinta-feira, culto aqui nessa igreja. Sexta-feira, em casa. Sábado, culto de crianças e jovens, né? Os adolescentes também. E domingo, novamente, culto de oração. Convide alguém para estar aqui. Essa é a casa de Deus, um momento tão gostoso da gente estar finalizando uma semana e iniciando outra, né? Porque o domingo é o último dia de uma semana que terminou e o primeiro dia de uma semana que está começando. E quando a gente está na presença de Deus, é aquilo que o Guilherme disse, todas as coisas são acrescentadas, tudo, não tem impedimento, não tem barreira, né? Nós somos abençoados em todos os momentos da nossa vida, quando nós estamos na presença de Deus, porque Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe
tudo o que vocês estão precisando. Tudo. Ele conhece e sabe. Mas nesse momento, quando você vem aqui em casa, no joelho, você ganha a batalha. E aqui você levanta a vitória. Aqui você mostra o que Deus tem feito por você, né? E quanto você é abençoado. Não se esqueça disso, em nome de Jesus. Estão todos liberados em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.